Fala galera, canal do Léo na área, tô trazendo um vídeo novo pra vocês e hoje o tema que eu vou falar pra vocês é sobre o Corinthians, né? Vou falar sobre a democracia corintiana. Estamos no ano 2022 e a democracia corintiana está completando 40 anos. Período importante da história do Clube do Corinthians, período importante da história do Brasil, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse período para vocês, certo? Fiz uma breve pesquisa, lembrando que o vídeo será curto, então tem documentário, tem um livro do Casagrande, tem um livro do Sócrates, então tem uma gama de informações que vocês podem buscar aí sobre uma belíssima história que é a democracia do Corinthians lá no início dos anos 80, que marcou tanto o futebol quanto a cultura e até mesmo a geopolítica brasileira. Na pesquisa que eu fiz, um conhecimento que eu tinha sobre esse movimento, eu descobri muitas coisas importantes, interessantes, tá certo? Então, você vai conhecendo, vai se deliciando nessa maravilhosa história, tanto do Corinthians quanto do futebol brasileiro. Antes de começar, gostaria que você deixasse aí o like no canal, no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Veja outros vídeos, conheçam aí o meu canal na tentativa aí de conseguir mais seguidores para o meu canal, beleza? Antes de mais delongas, vamos começar então falando então do início, né? O contexto histórico da época. É importante mencionar o seguinte: a democracia corintiana, ela vai ter 4 grandes líderes, né? Os líderes são Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon. Pessoas que, por exemplo, Sócrates, ele cursava medicina, né? Ele tinha um certo conhecimento da história da política brasileira, era letrado, ele era uma pessoa importante no cenário do futebol brasileiro, tanto na parte futebolística, falando assim, quanto na parte da política. Então, eram pessoas que eram pensantes, algo muito diferente do que nós temos hoje em dia. Então, é importante eu falar isso, frisar isso para vocês. Outra questão importante que eu gostaria de destacar é que na época, no início dos anos 80, nós já tínhamos ali a diminuição, né, das tensões do período militar brasileiro, que iniciou-se lá no ano de 1964, e já em meados do ano de 79, você já teve a lei da anistia política, né, que como posso dizer, abriu as portas, né, prescreveu alguns crimes, tanto do lado dos militares quanto do lado dos civis que estavam sendo perseguidos pelo regime. Então, muitas pessoas que estavam exilados fora do país voltaram para o país, né? E a partir daí você tem umas, entre aspas, muitas aspas, coloco nisso, uma abertura ali de manifestações. Tanto que em 78 você tem a grande greve do ABC Paulista, liderado por Lula, né? E nos anos 80, aí vamos falar um pouquinho de futebol. O Corinthians vinha de péssimas campanhas ali nos anos 80, final dos anos 80. E a partir daí você tem o atual presidente, o histórico lendário presidente Vicente Mateus, ele sai da presença do Corinthians. E quem vai assumir é um cara chamado Valdemar Pires. E uma das principais coisas que o Valdemar Pires vai trazer para o Corinthians no ano de 1982 é trazer para o diretor do futebol um sociólogo, certo? Chamado Adilson Monteiro Alves. Se você gosta do Corinthians, se você gosta de futebol, se você conhece sobre futebol, principalmente futebol atual, vai saber esse sobrenome, Monteiro Alves. Atualmente, o presidente do Corinthians é Duílio Monteiro Alves, ou seja, o filho do sociólogo Adilson Monteiro Alves, tá certo? E quando você percebe essa importância do diretor ser um sociólogo, um cara estudioso, tanto nas questões geopolíticas fora do Brasil, quanto das questões políticas, geopolíticas internas do nosso país, você vai perceber que o Corinthians, então, ele vai tomando um corpo mais de criticidade. E a partir daí, com aqueles 4 líderes que eu citei no começo do vídeo, Walter Casagrande, Sócrates, Zenon e Vladimir, então esse movimento começa a ganhar cada vez mais força.
Outra coisa importante é que Adilson Monteiro Alves, ele vai trazer pessoas para encorpar esse movimento. Entre eles você tem um publicitário chamado Washington Oliveto, né? O Washington Oliveto, ele vai chegar na tentativa de criar um marketing para esse movimento. Também vai ter importantes personalidades. Eu vou citar dois aqui. Boni, para quem não sabe, o pai de Boninho, que é um dos produtores do BBB, do Big Brother Brasil. E Boni, ele vai ter uma sacada muito interessante. No período da democracia corintiana, ele vai colocar uma novela no horário nobre da Globo, ele era um dos diretores da Globo, uma novela chamada Vereda Tropical, certo? Essa novela vai ter um personagem interpretado por um ator chamado Mário Gomes, que ele vai ser um jogador do Corinthians, certo? Então aí você vai começar a ter um cenário tanto nacional quanto paulista no contexto histórico aí desse movimento da democracia corintiana. Partindo dessa ideia, você também vai perceber o seguinte: Rita Lee, uma cantora, certo? Importante nos anos 80, importante até os dias atuais, mas nos anos 80 o rock brasileiro estava em efervescência, com várias bandas, vários cantores no nosso cenário brasileiro, e Rita Lee vai entrar nos palcos, né? Como você está vendo aqui na imagem, entrar nos palcos com a camisa do Corinthians e com os jogadores do Corinthians, né? Então aí vai fazendo com que esse movimento ganhe força. O Washington Oliveto, juntamente com a Adilson, cria a alcunha democracia corintiana. Mas enfim, o que de fato foi a democracia corintiana? Quando a gente olha no ponto de vista interno, nos bastidores do Corinthians, a democracia corintiana tinha algumas regras. Entre essas regras são as seguintes: todos os jogadores, tanto os jogadores quanto a comissão técnica, quanto até mesmo os roupeiros, os massagistas, toda a equipe do Corinthians tinha direito a um voto para todas as principais decisões do clube. Então, por exemplo, contratações de jogadores, demissões de jogadores, você vai ter um caso, por exemplo, os jogadores casados, eles não eram obrigados a se concentrarem, então eles podiam ficar em casa com suas famílias, né? Poderia ter bebidas alcoólicas dentro das concentrações, certo? Isso vai gerar até uma certa polêmica, tá certo? E então os jogadores tinham basicamente uma liberdade, tanto uma liberdade política, e é importante eu falar isso porque se hoje em dia jogadores não se expressam politicamente, podemos dizer assim, no passado era muito mais livre os jogadores se expressarem politicamente. Tem até um vídeo no meu canal sobre futebol no período militar, que é importante vocês assistirem. Vou deixar aí nos comentários para vocês, tá certo? Mas é importante falar o seguinte: então você tem uma liberdade maior política no cenário ali do Corinthians, então os jogadores poderiam se expressar, e obviamente o movimento Democracia Corintiana era um movimento de cunho mais esquerda, né, do espectro à esquerda. Então você vai ter vários jogadores usando a plataforma do Corinthians, né, a marca Corinthians, como angariar política. Por exemplo, você teve alguns jogadores que concorreram a serem vereadores, como Birubiru, por exemplo, né? Você vai ter o próprio Adilson Monteiro Alves concorre à Câmara dos Deputados. Então você tem aí esse movimento que vai para a política, né? Então os jogadores tinham regras, uma liberdade maior de expressão, tomadas de decisões dentro do clube. Aí a pergunta: no cenário do futebol, trouxe resultados? É importante eu falar o seguinte: o Corinthians, até os anos 80, era um clube que tinha uma força muito grande no cenário estadual e era uma das forças nacionais, mas ainda não tinha conquistado um campeonato brasileiro, certo? Tinha um vice-campeonato no ano de 79,
se eu não me engano, tá certo? Mas nunca havia conquistado um campeonato brasileiro, mas era uma grande força do futebol paulista, com vários campeonatos paulistas serem conquistados. E nesse ano, no ano de 82, o Corinthians faz uma bela campanha no brasileiro, chega às semifinais do Campeonato Brasileiro e no 82 e 83 ganha o bicampeonato paulista. Então, no futebol, a democracia corintiana de fato dá certo, ok? O seu declínio. A democracia corintiana entra em declínio lá em 84, principalmente por conta das saídas dos pilares da democracia corintiana, que Casagrande é transferido para o São Paulo, o rival, em 85, e existe no cenário brasileiro um projeto, né, uma manifestação no Brasil chamada Direta Já, porque era nada mais nada menos que uma tentativa da população civil a terem direito ao voto. Vale ressaltar que durante o período militar, a população brasileira não tinha direito ao voto. Então o Corinthians, a democracia corintiana, fez esse movimento na tentativa de fazer com que houvesse uma força maior justamente na Direta Já. Então a Direta Já, nos protestos sobre a Direta Já, jogadores do Corinthians iam para os protestos. Os jogadores do Corinthians usavam a camisa. E até uma curiosidade, o Austin Oliveto, o publicitário que eu citei anteriormente, ele é inovador e é o primeiro clube, o Corinthians se torna o primeiro clube do Brasil a ter uma propaganda publicitária na sua camisa, né? Com o slogan Direta Já, democracia corintiana. Então é importante esse cenário até mesmo para a questão do marketing, né? O Corinthians também nesse período sana todas as suas dívidas, certo? Então o Corinthians vai passar por um bom momento, tanto nas finanças do clube quanto no futebol. E existe em 1984 a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda da tentativa de fazer com que voltasse o voto civil, né? A população pudesse votar no voto civil. Tanto que na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians entra com a faixa, né? Essa faixa falava ganhar ou perder, não importa, o que importa é a democracia, algo assim. Vou pedir para Pedro, meu técnico aí de eu esqueci, Pedro. Agora vai ficar preto e branco. Técnico de áudio, de som, de câmera, essas coisas aí, beleza? Então você tem justamente esse período aí da emenda de Oliveira. E o que tem a ver com o Corinthians? O jogador Sócrates, ele fala o seguinte, que se a emenda de Oliveira for aprovada e a população brasileira pudesse votar, ele ficaria no Corinthians. Infelizmente, para os corintianos, a emenda e também para os brasileiros, a emenda de Oliveira não foi aprovada. Sócrates foi para a Fiorentina e o movimento Democracia Corintiana a partir de 84, 85 perde força. Outro motivo para a democracia corintiana perder força é a formação do Clube dos 13, certo? Que a partir daí você tem uma gestão mais futebolística nos clubes brasileiros, e a partir daí o Corinthians também vai perdendo espaço. O Adilson Monteiro Alves sai da presidência do Corinthians. E outro também acontecimento é justamente a redemocratização do Brasil, né? Você tem 85, Tancredo Neves tomando posse, morrendo logo depois, José Sarney sendo presidente, e depois a Constituição de 88. Então esse movimento ele vai perdendo força, mas é um movimento importante na história do Corinthians, na história do Brasil. Mas nem tudo são flores, né? Alguns jogadores, eles criticavam, e alguns jornalistas também falavam que era uma algazarra a democracia corintiana, porque os jogadores bebiam, os jogadores entravam na concentração, saíam na hora que quisessem, e aí alguns jornalistas criticavam, tá certo? Eu peguei aqui, eu vou ler para vocês brevemente um goleiro que foi contratado chamado Rafael Camarota, que ele criticava a democracia corintiana, e ele falava que era mais uma centralização de poder nas mãos de 3 jogadores. Olha o que ele fala, abre aspas:
De democracia não tinha nada, era um movimento bom para os que comandavam, mas os outros só batiam palma. A democracia corintiana tinha uns 4 traíras: Sócrates, Vladimir Casagrande, que era bocudo, além do Adilson Monteiro Alves. Outro jogador mais famoso, outro goleiro também, Emerson Leão, ele fala o seguinte, ele falava, né, abre aspas, sou muito democrático, adoro democracia, mas quem não conhece pensa que o movimento resolvia tudo, e não era assim. Primeiro, vencíamos dentro do campo e depois fazer um movimento novo que o Brasil estava precisando não fazia parte diretamente, mas indiretamente sim. Eu admirava a coragem, principalmente de seguir uma conduta positiva até. Emerson Leão que falou isso são 2 jogadores que não era tão adepto aí à ideia da democracia corintiana, beleza? É importante, o Corinthians durante aí a pandemia foi um dos clubes que bateu de frente com o atual governo, principalmente por conta da vacinação, do lockdown, entre outras coisas. Então aí, esse é o vídeo da democracia corintiana. Se você gostou, deixe seu comentário, comenta aí, dê sugestões de novos vídeos. Eu vou trazer outras curiosidades de outros clubes, né? Movimentos importantes de outros clubes, por exemplo, como surgiu o pó de arroz do Fluminense, por exemplo, né? A torcida jogando pó de arroz, tem um contexto histórico sobre racismo no Brasil, tá certo? Então eu gostaria de deixar esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem, deixa o comentário, comenta, expande esse vídeo aí para todo mundo, beleza? Até a próxima e valeu, galera, tchau! Agora vai ficar preto e branco.